Gênesis capítulo 45. José não conseguia mais se conter, nem manter a pose diante de todos os seus servos. Então ordenou: Saiam, fora, saiam todos daqui. Por isso, não havia mais ninguém com José quando ele se relevou aos seus irmãos. Mas ele chorava tão alto que os egípcios não podiam deixar de ouvi-lo, e as notícias logo chegaram ao palácio de Faraó. José disse a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai está mesmo vivo? Mas seus irmãos não conseguiam dizer uma única palavra. Ficaram mudos, pois não conseguiam acreditar no que estavam vendo e ouvindo. José pediu a seus irmãos: Cheguem mais perto de mim. E eles se aproximaram. Eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Não fiquem tristes, nem se culpem por terem me vendido. Deus estava por trás de todos os acontecimentos. Ele me enviou para cá, antes de vocês, para salvar vidas. Já faz 2 anos que há fome na terra, e ela vai continuar por mais 5 anos. Nesse tempo, não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou antes de vocês para preparar o caminho e garantir que um remanescente ficasse na terra, para salvar a vida de vocês por meio de um grande ato de livramento. Portanto, entendam que não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Ele fez que eu me tornasse praticamente um pai para Faraó. O rei do Egito deixou até seus assuntos pessoais aos meus cuidados e me fez governador sobre o país inteiro. Agora, corram de volta para o meu pai e digam a ele: seu filho José manda dizer: sou senhor de todo o Egito. Venha o mais rápido que puder e fique comigo aqui. Darei um lugar para o senhor viver em Gósen. Assim, poderá ficar perto de mim. Não apenas o Senhor, mas também seus filhos, netos, rebanhos, gado e tudo o mais. Vou cuidar do Senhor, pois ainda virão mais 5 anos de fome, e tomar providências para que todas as suas necessidades sejam atendidas, bem como as de todos os que forem ligados ao Senhor. Não haverá falta de nada. Olhem para mim, vejam vocês mesmos, e meu irmão Benjamim também pode ver por si próprio. Sou eu mesmo que estou dizendo todas estas coisas a vocês. Contem a meu pai, que tem um cargo de grande importância no Egito. Façam um relato de tudo que viram aqui. Não percam mais tempo, vão logo buscar meu pai. Então, José tirou-se ao pescoço de seu irmão Benjamim e chorou. E Benjamim chorou abraçado ao pescoço de José. Em seguida, José beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois, seus irmãos conseguiram falar com ele. As notícias chegaram ao palácio de Faraó. Os irmãos de José estão aqui. O Faraó e todos os que trabalhavam com ele gostaram da novidade. Então o Faraó disse a José: Diga a seus irmãos o seguinte: façam isto, carreguem seus animais e vão para Canaã. Reúnam a família de cada um de vocês e seu pai e venham todos para cá. Vou permitir que vivam na melhor terra do Egito. Vocês vão viver na fartura. Vou permitir que vivam na melhor terra do Egito. Vocês vão viver na fartura. Diga também o seguinte: quero que vocês levem carroças do Egito para trazer seus filhos, suas esposas e seu pai para cá. Não se preocupem com as coisas que não puderem trazer. O que há de melhor em todo o Egito será de vocês. E foi o que os filhos de Israel fizeram. José entregou a eles as carroças prometidas pelo faraó e alimento para a viagem. Ele deu também roupas novas para os irmãos, mas Benjamim recebeu 300 peças de prata e várias peças de roupa. Para seu pai, enviou os seguintes presentes: 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e mais 10 carregados com suprimentos e provisões para a viagem de seu pai. Ao despedir-se dos irmãos, aconselhou: façam a viagem com calma, nada de ficarem culpando uns aos outros. Eles partiram do Egito e voltaram para seu pai Jacó, em Canaã. Ao chegar, deram a notícia: José ainda está vivo e governa sobre toda a terra do Egito. Jacó ficou paralisado de surpresa. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas, à medida que eles iam contando tudo o que havia acontecido e o que José tinha dito, e depois de ver as carroças enviadas por José para transportá-los na viagem, ele recobrou o ânimo. O espírito do ancião reviveu, e ele disse: já ouvi o suficiente. Meu filho José ainda está vivo. Preciso ir vê-lo antes de morrer. Gênesis capítulo 46.
Assim, Israel pôs-se a caminho com tudo o que possuía. Ao chegar a Berseba, prestou culto e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaque. Na mesma noite, Deus falou a Israel numa visão: Jacó, Jacó. E ele disse: Sim, estou ouvindo. E Deus disse: Eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer para o Egito. Ali farei de você uma grande nação. Irei com você para o Egito e também o trarei de volta para cá. Na hora da sua morte, José estará ao seu lado e ele mesmo fechará os seus olhos. Assim, Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel puseram o pai, seus filhos e suas esposas nas carroças, que o faraó havia mandado para trazê-los. Eles chegaram ao Egito com os animais e os bens que haviam adquirido em Canaã. Jacó levou consigo todos os membros da família, filhos e netos, filhas e netas, todos eles. São estes os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes, que desceram para o Egito: Ruben, o filho mais velho de Jacó. Os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã haviam morrido na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amon. Os filhos de Issacar, Tolá, Puá, Jassubé e Sinrom. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Esses são os filhos que Lia teve com Jacó em Padã-Arã. Ela também teve uma filha, chamada Diná. Ao todo, eram 33 descendentes. Os filhos de Gade, Zefon, Ragi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Aser, Inna, Isvá, Isvi e Berias, além de Sera, irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Esses são os descendentes que Zilpa, escrava que Labão deu à sua filha Lia, teve com Jacó. 16 ao todo. Os filhos de Raquel, esposa de Jacó, eram José e Benjamim. José era pai de 2 filhos, Manassés e Efraim, que ele teve com Asenate, filha da Potífera, sacerdote de On. Eles nasceram no Egito. Os filhos de Benjamim eram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses são os descendentes que Raquel deu a Jacó, 14 ao todo. Os filhos de Dan, Uzim. Os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jezer e Silem. Esses são os descendentes que Bila, escrava de Labão, deu a sua filha Raquel, teve com Jacó, 7 ao todo. Resumindo, todos os que desceram com Jacó para o Egito, seus descendentes, sem contar as esposas deles, totalizaram 66 pessoas, incluindo os 2 filhos que José teve no Egito. Os membros da família de Jacó que chegaram ao Egito totalizaram 70 pessoas. Jacó mandou Judá na frente para obter informações de José sobre como chegar a Gósen. Quando chegaram, José mandou aprontar sua carruagem e foi encontrar-se com seu pai, Israel, em Gósen. Logo que José viu seu pai, atirou-se ao pescoço dele e chorou por um longo tempo. Israel disse a José: Agora já posso morrer. Já vi seu rosto outra vez, e você está mesmo vivo. Em seguida, José disse a seus irmãos e a toda a família: Direi o seguinte ao faraó: Meus irmãos e a família de meu pai que viviam em Canaã já chegaram. Os homens são pastores, sempre ganharam a vida criando animais. Eles trouxeram consigo seus rebanhos e o gado, além de todas as outras coisas que possuem. Quando o faraó chamar e perguntar qual a ocupação de vocês, digam o seguinte: Seus servos criam animais desde que se entendem por gente, e nossos pais também. Assim, ele permitirá que vocês fixem residência na região de Gósen, porque os egípcios tratam os pastores com desprezo. Gênesis capítulo 47.
José apresentou-se ao faraó e informou: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, seu gado e tudo o que possuem, acabaram de chegar de Canaã. Nesse exato momento, eles estão em Gósen. Ele havia levado consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. O rei do Egito perguntou: com que vocês trabalham? Seus servos são pastores, assim como nossos pais. Viemos para esse país em busca de um lugar melhor para viver. Em Canaã não há mais pasto para nossos rebanhos. A fome é devastadora por lá. Se o Senhor permitir, seus servos gostariam de se estabelecer na região de Gósen. O faraó olhou para José e disse: então seu pai e seus irmãos estão aqui. Um reencontro, pois o Egito recebe vocês de braços abertos. Cuide para que eles se estabeleçam no melhor da terra. Sim, Gósen pode ficar para eles. E se entre eles você encontrar alguém que seja muito capacitado, ponha meus animais aos cuidados dele. Em seguida, José trouxe Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó, e ele perguntou ao pai de José: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: os anos da minha peregrinação são 130, uma vida curta e difícil, bem diferente da vida longa de meus antepassados. Depois de abençoar o faraó, Jacó retirou-se. José conseguiu estabelecer seu pai e seus irmãos no Egito e concedeu a eles a posse do melhor da terra, a região de Ramessés, que é Gósen, como o faraó havia ordenado. José dava toda a atenção possível a seu pai, seus irmãos e a família de seu pai, até os bebês mais novos. A família inteira viveu ali com fartura. Mas chegou o dia em que não havia alimento em lugar algum. A fome havia chegado ao auge. O Egito e Canaã foram assolados. José já havia arrecadado em troca dos alimentos que fornecia todo o dinheiro existente no Egito e em Canaã, e essa fortuna estava guardada no palácio do faraó. Depois que o dinheiro do Egito e de Canaã acabou, os egípcios procuraram José e pediram: precisamos de mais alimento. Vocês vão ficar olhando enquanto morremos? Ninguém mais tem dinheiro. José disse: tragam seus animais, já que não tem mais dinheiro. Trocarei o alimento pelos animais. E o povo começou a levar seus animais para José. Eles receberam comida em troca de cavalos, ovelhas, gados e jumentos. Durante todo aquele ano, a comida foi trocada por animais. No ano seguinte, eles voltaram, dizendo: você sabe que não temos mais dinheiro. Nosso dinheiro acabou, e também trocamos nossos animais por comida. Nada mais nos resta para permutar, a não ser nós mesmos e nossas terras. De que nos serve o corpo e para que as terras, se vamos morrer de fome em sua presença? Nossa proposta é que você nos dê comida em troca de nosso trabalho e de nossas terras. Seremos escravos do faraó e abriremos mão de nossas terras. Não queremos outra coisa senão sementes para nossa sobrevivência, isto é, o suficiente para continuar vivos e manter nossas terras produzindo. Assim, José comprou para o faraó todos os campos do Egito. Todos os egípcios venderam suas terras, tão aguda era a fome. O faraó passou a ser o proprietário de toda a terra do Egito, e todos os seus habitantes passaram a ser escravos dele. José escravizou o povo em todo o Egito. A única exceção foram os sacerdotes. Ele não comprou as terras deles, porque eles recebiam um salário fixo do faraó e podiam viver com aquele salário. Por isso, não precisavam vender suas terras. José anunciou ao povo: a situação é esta. Comprei para o faraó cada um de vocês, com suas terras. José anunciou ao povo: a situação é esta. Comprei para o faraó cada um de vocês com suas terras. Em troca, receberão sementes para plantar. Quando fizerem a colheita, vocês darão 1/5 para o faraó e ficarão com 4/5 para vocês e suas famílias. Assim, poderão dar de comer a seus filhos. O povo respondeu: você salvou nossa vida. É com gratidão e alegria que seremos escravos do faraó. José baixou um decreto sobre a terra no Egito, que ainda está em vigor. 1/5 pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não passaram às mãos do rei do Egito. Israel estabeleceu-se no Egito, na região de Gósen. Eles adquiriram propriedades e prosperaram. Israel estabeleceu-se no Egito, na região de Gósen. Eles adquiriram propriedades e prosperaram. Tornaram-se um povo bastante numeroso. Jacó viveu 17 anos no Egito.
Ao todo, viveu 147 anos. Quando ele sentiu que a hora da sua morte se aproximava, chamou seu filho José e disse: Faça-me esse favor. Ponha sua mão debaixo da minha coxa, em sinal de sua lealdade e honestidade para comigo até o fim, e prometa que não vai me enterrar ao Egito. Quando eu for para junto de meus pais, tire-me do Egito e me enterre ao lado deles. José concordou: farei o que o Senhor está me pedindo. Israel insistiu: então me prometa. E José prometeu. Depois disso, Israel, mesmo acamado, curvou a cabeça em sinal de submissão e gratidão. Gênesis capítulo 48. Algum tempo depois dessa conversa, informaram a José: seu pai está muito doente. Acompanhado de seus 2 filhos, Manassés e Efraim, ele foi visitar Jacó. Quando disseram a Jacó: seu filho José chegou, ele ergueu o corpo e se sentou na cama. Jacó disse a José: o Deus forte apareceu-me em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. Ele disse: eu o tornarei próspero e multiplicarei sua descendência. Farei de você uma congregação de tribos e entregarei esta terra a seus descendentes como herança permanente. Agora vou adotar seus 2 filhos, que nasceram no Egito antes que eu reencontrasse você. Eles estarão em posição de igualdade com Rúben e Simeão, mas os filhos nascidos depois deles serão seus e terão parte na herança de seus irmãos. É assim que deve ser, pois, ao retomar de Padã, sua mãe Raquel, para minha grande tristeza, morreu enquanto estávamos em Canaã, a uma curta distância de Efrata, hoje chamada Belém. Foi só nesse momento que Jacó percebeu a presença dos filhos de José e disse: quem são eles? José disse ao pai: são os filhos que Deus me deu neste país. Jacó pediu: traga-os para perto, para que eu possa abençoá-los. Jacó não tinha uma boa visão por causa da sua idade. Estava praticamente cego. Então, José os trouxe para bem perto dele. Israel beijou e abraçou os meninos e disse a José: eu não esperava vê-lo de novo, e agora Deus permite que eu também veja seus filhos. Então José os retirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto voltado para o chão, em sinal de respeito. Em seguida, pegou Efraim com a mão direita e o pôs à esquerda de Israel. Com a mão esquerda, conduziu Manassés para o lado direito. Os 2 meninos ficaram assim diante de Jacó. Mas Israel, cruzando os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, o mais velho, e os abençoou. O Deus diante de quem andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até hoje, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses meninos. Que meu nome possa ecoar na vida deles, assim como o nome de Abraão e Isaque, meus pais, e que eles cresçam e encham a terra com seus filhos. Quando José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, pensou que ele havia se enganado e tentou mudá-la para a cabeça de Manassés. Ele justificou-se: não esta cabeça, pai. O mais velho é o outro. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou a troca e explicou: não, meu filho, sei o que estou fazendo. Ele também se tornará um povo e também será alguém importante. Mas o irmão mais novo será mais importante ainda, e sua descendência enriquecerá as nações. Então abençoou os 2. Israel usará o nome de vocês para abençoar. Assim, que Deus faça a vocês o que fez a Efraim e Manassés. Israel não quis deixar dúvidas. Efraim foi posto à frente de Manassés. Ele disse a José: minha morte está próxima. Deus acompanhe você e o faça voltar em segurança para a terra de seus pais. Quanto a mim, estou dando a você, como o primeiro entre seus irmãos, a terra montanhosa que tomei dos amorreus com minha espada e meu arco. Mateus capítulo 12. O Senhor do Sábado. Num sábado, Jesus e os discípulos atravessavam uma plantação de cereal. Famintos, os discípulos descascaram algumas espigas e comeram. Alguns fariseus disseram a Jesus: seus discípulos estão quebrando as regras do sábado. Jesus reagiu:
É mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar, que ninguém podia comer, senão os sacerdotes. Também nunca leram na lei de Deus que os sacerdotes, cumprindo seus deveres no templo, quebravam as regras do sábado o tempo inteiro e não eram condenados por isso? Na lei do sábado há muito mais do que religião. Se vocês tivessem a menor ideia do significado daquela passagem na Escritura que diz: desejo um coração sensível, não um ritual inflexível, vocês não seriam críticos aos detalhes. O Filho do Homem não é escravo do sábado, é o Senhor dele. Depois de passar pela plantação, Jesus entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Alguns dos presentes, com a intenção de acusar Jesus, perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele respondeu: existe alguém aqui que, se encontrar no sábado um cordeiro seu caído numa ribanceira, não irá tirá-lo de lá? A bondade para com as pessoas é tão conforme a lei quanto a bondade para com os animais. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele obedeceu e foi curado. Os fariseus saíram furiosos, discutindo como acabar com Jesus. Sabendo que corria perigo, Jesus deixou a sinagoga. Mas um grupo o seguiu, e ele curou todos eles. Aconselhou-os, entretanto, a manter as curas em segredo, de acordo com as orientações de Isaías. Observem bem meu servo, meu escolhido. Eu o amo muito e tenho muita alegria nele. Meu espírito nele está. Ele decretará justiça às nações, mas ele não gritará, não levantará a voz. Não haverá comoção nas ruas. Ele não desrespeitará os sentimentos de ninguém, nem o deixará de lado. Antes que você perceba, a justiça triunfará. O simples som do seu nome infundirá esperança, mesmo entre os que vivem longe e não creem. Logo depois, um pobre coitado, afligido por demônios, cego e surdo, foi trazido à presença dele. Jesus o curou, dando-lhe visão e audição. O povo que viu isso ficou impressionado. Esse tem de ser o filho de Davi, diziam. Já os fariseus, quando souberam do acontecido, reagiram com ceticismo. É magia negra, disseram. Ele tirou algum truque diabólico da manga. Jesus contestou a calúnia. Um juiz que emite vereditos opostos sobre a mesma pessoa cai em contradição. Uma família que vive brigando se desintegrará. Se Satanás expulsa Satanás, não irá se destruir? Se vocês me caluniam, afirmando que sou um demônio que expulsa demônios, a mesma calúnia não se aplica aos exorcistas de vocês? Mas, se é pelo poder de Deus que expulso demônios, então com certeza o reino de Deus está aqui. Acham que é possível, em plena luz do dia, entrar na casa de um homem forte e acordado e roubar seus bens sem amarrá-lo primeiro? Amarrem-no, e então poderão roubá-lo. Isso é guerra, e não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não me ajudam, estão me atrapalhando. Não há nada dito ou feito que não possa ser perdoado. Mas, se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus, estarão deliberadamente rejeitando aquele que perdoa. Se rejeitarem o Filho do Homem por algum juízo equivocado, poderão ser perdoados, mas se rejeitarem o Espírito Santo, estarão rompendo relações com aquele que o sustenta. Se vocês crescerem como uma árvore saudável, irão produzir frutos saudáveis, mas se a árvore for doente, os frutos serão podres. Os frutos nos revelam a verdade sobre a árvore. A mente de vocês parece um ninho de cobras. Como dar crédito ao que dizem, já que são tão tolos? É o coração, não o dicionário, que dá significado às palavras. A pessoa de bem produz boas obras e boas palavras todo o tempo, mas a pessoa má é como praga no pomar. Permitam-me dizer uma coisa. Cada uma dessas palavras impensadas voltará para assombrá-los. A hora da prestação de contas vai chegar. As palavras são poderosas. Levem-nas a sério. Elas poderão ser a sua salvação, mas também podem condená-los.
Mais tarde, alguns líderes religiosos e fariseus interpelaram Jesus. Mestre, queremos ver suas credenciais, uma prova conclusiva de que Deus está com você. Que tal um milagre? Jesus respondeu: Vocês procuram uma prova, mas estão procurando o tipo errado de prova. Tudo o que querem é algo para satisfazer a curiosidade, o desejo de ver milagres. A única evidência que terão é a que se parece com uma total ausência de provas. O sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem, por 3 dias e 3 noites, será posto numa cova profunda. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão e apresentarão a prova que condenará esta geração. Porque quando Jonas pregou em Nínive, eles mudaram de vida. Aqui está um pregador mais importante que Jonas, e vocês querem provas? No dia do juízo, a rainha de Sabá vira de longe e apresentará uma prova que condenará esta geração, porque ela viajou de uma região remota da terra para ouvir o sábio Salomão. E diante de vocês está a sabedoria maior que a de Salomão, mas vocês se preocupam com provas. Quando é expulso de alguém, o espírito maligno vagueia pelo deserto, procurando um oásis, uma alma distraída que possa atormentar. Se não encontra nada, diz consigo mesmo: vou retornar para minha antiga casa. Quando retorna, encontra a pessoa limpa, porém vazia. Então, o espírito reúne outros 7 espíritos ainda piores, e todos se instalam ali. O estado da pessoa agora é pior do que antes. É assim que essa geração se parece. Vocês pensam que, por remover o lixo de sua vida, estão prontos para Deus. Mas como não foram receptivos à mensagem do reino que eu prego, os demônios estão voltando. Ele ainda falava à multidão, quando sua mãe e seus irmãos apareceram. Eles estavam do lado de fora, tentando mandar-lhe um recado. Foi quando alguém informou: sua mãe e seus irmãos estão aqui. Querem falar com o Senhor. Jesus não deu uma resposta direta, mas perguntou: quem vocês acham que são minha mãe e meus irmãos? Ele então apontou para seus discípulos: olhem bem, esses são minha mãe e meus irmãos. Mais vale a obediência que laços de sangue. Quem faz a vontade de meu Pai Celestial é meu irmão, irmã e mãe.